Marcos capítulo 1, do verso 21 ao 28, diz assim a palavra de Deus: Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: Que vem a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Amém. Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que acabamos de ler. Obrigado, meu Deus, porque ela é o nosso alimento que nos sustenta. É dela, meu Deus, que tiramos força, como diz a Tua palavra: o justo viverá por fé. Ó meu Deus, e a fé vem pelo ouvir, o ouvir da pregação. É isso que queremos ouvir, ó Deus, a Tua boa palavra. Por isso nós te pedimos que o Senhor possibilite, meu Deus, que os meus irmãos ouçam a Tua voz, que não haja impedimento, distração, barreira, que nenhum espírito, além do Espírito Santo, possa ministrar nesse lugar, meu Deus, que nós possamos dar ouvidos à Tua voz, dar frutos, Senhor, colocando em prática. É isso que te pedimos, ó Deus, e entrego minha vida nas Tuas mãos, que eu seja o Teu instrumento, Senhor, para levar, trazer essa palavra à igreja. Assim oramos, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, podem sentar. Irmãos, nós lemos aqui um trecho em que Jesus fala, né, e fala de uma maneira diferente. Foi reconhecido, notado, uma palavra com autoridade, uma palavra não como as outras que vinham sendo ditas. E hoje nós vivemos uma época que falta credibilidade na palavra, não é? Falta essa autoridade. Eu não sei se você viu, eu passei um tempinho assistindo o debate presidencial que teve aí uns dias atrás, e eu confesso que eu fiquei assustado. Eu me lembro da primeira vez que eu votei, nas primeiras eleições diretas do Brasil, e os debates eram até divertidos, a gente se divertia, né? Esse eu confesso que eu fiquei assustado. Falei, meu Deus, é na mão de um desses que nós vamos entregar o nosso país. Senhor, tem misericórdia. Aliás, eu tenho ouvido e visto certas coisas que eu digo assim: Maranata, vem, Senhor Jesus, logo, porque é algo que você fica abismado, a falta de credibilidade das pessoas, homens e mulheres querendo a todo custo mostrar, né, algum interesse, alguma credibilidade, onde não há. Mas Jesus, nesse momento, ele fala e fala com autoridade, e no tempo de Jesus não era muito diferente. Também havia homens que não tinham essa credibilidade, como é mencionado aqui no texto. Ele falou não como falavam os escribas, mas ele falou de uma maneira diferente. Havia os escribas, os fariseus, porém, todos sem autoridade. Rabinos, homens, né, os anciãos, homens com muita experiência, com interpretação da palavra, mas todos sem autoridade. E quando a gente fala a respeito da palavra, hoje, é algo que também me entristece muito, porque essa autoridade também tem faltado, essa credibilidade também tem faltado. Também tenho ouvido muitos debates a respeito da palavra de Deus, não porque eu queira, mas eu acho que o Facebook te irrita de propósito. Ele coloca lá no seu feed de notícias, né, alguma publicação sugerida, e você começa a ver os debates, os comentários a respeito da palavra de Deus. Aí começam as dissensões, as brigas,
xingamentos. Irmãos, uma coisa tenebrosa entre um povo que deveria ser de uma só fé, um povo cristão, mas estamos também vivendo uma época sem autoridade, sem essa credibilidade. E a palavra de Deus tem credibilidade e autoridade. Esse é o grande problema, né, no meio evangélico. A palavra de Deus, ela tem credibilidade e autoridade. Mas, da mesma maneira que as pessoas começam a discutir umas discussões fúteis, sem fundamento, com pura ignorância, pura intolerância, acabam, né, deturpando o entendimento, as pessoas acabam perdendo o interesse, e aí toda a credibilidade, irmãos, vai por terra. Toda a autoridade que se busca ter, né, no ensino da palavra, acaba respingando também naqueles que têm o interesse sério em pregar a palavra de Deus, porque ela tem credibilidade e autoridade. Então, o que a doutrina da palavra de Deus nos ensina é bem retratada nessa passagem. Eu penso que nós precisamos aprender mais a respeito das doutrinas de Deus, e a palavra de Deus é uma dessas doutrinas. Nós precisamos entender que ela é verdadeira, que ela é infalível. Dissemos há pouco tempo aí no nosso culto da família, né, eu fiz um desafio aos homens: procurem aí na palavra de Deus algum assunto que você queira encontrar alguma direção, ou que a Bíblia diz a respeito daquilo, e a Bíblia com certeza vai abordar. Se a mesma pastora, irmã do Davi, pregou a respeito de tecnologia na Bíblia, que não havia nem energia elétrica, irmãos, o que mais falta para você ter resposta na palavra de Deus? Então, ela é o nosso guia prático, ela é a nossa regra de fé, e é a base para a nossa conversa, para a nossa discussão, para toda a argumentação. Fica difícil você conversar com alguém a respeito de Deus ou a respeito da palavra, se essa pessoa não considera a palavra, diz a Bíblia, como verdadeira, como autêntica. Porque o nosso argumento, a nossa defesa é pautada aqui. Ela vem toda do conteúdo da palavra de Deus. Se a gente começa a conversar com alguém que não tem esse reconhecimento, fica difícil conversar. Porque a pessoa vai querer te pedir provas. E você diz, a prova está aqui. Diz lá assim, em tal versículo, assim, assado. E a pessoa, mas eu não tenho isso daí como a verdade, eu não creio nisso, eu não creio nessa doutrina que esse livro é a palavra de Deus. Eu não acredito nessa doutrina. Então fica difícil conversar com qualquer pessoa, e essa passagem deixa bem retratada, porque Jesus ensinava e falava a respeito das Escrituras, mas falava com autoridade, com credibilidade. As pessoas viam algo diferente naquele homem ensinando. Então, essa passagem nos ensina que a palavra de Deus, ela tem atributos, e nós precisamos, então, aprender, precisamos olhar para esses atributos, além da infalibilidade da palavra de Deus, da autenticidade dela, nós precisamos aprender alguns atributos dessa palavra, da doutrina da palavra de Deus. Primeiro que eu queria ressaltar é a autoridade. Ora, se o próprio Senhor Jesus, que foi quem disse a palavra do texto que nós lemos, ele é retratado na Bíblia como tendo todo o poder e toda a autoridade. Veja o que diz o Evangelho de Mateus, um pouquinho antes, no capítulo 28, no versículo 18. Veja só o que o próprio Senhor Jesus disse, Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada onde? No céu e na terra. Ele tem toda a autoridade, foi dada a ele. Certa vez Davi chegou, escreveu o Salmo, e Jesus lançou essa pergunta para os entendidos na palavra de Deus, dizendo: o que vocês dizem do Messias? De onde ele vem? Vem de Davi. Então, como Davi pode dizer,
Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha por estrado dos teus pés os teus inimigos. E aí ninguém soube responder, todo mundo ficou calado. Quem é esse homem? Que doutrina é essa? Que autoridade é essa? Que sabedoria é essa? Então ele tem toda a autoridade, porque Deus deu a ele. Também no Evangelho segundo João, no capítulo 10 agora, o Evangelho que retrata Jesus como Deus, Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 17 e 18, diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Jesus também está dizendo que ele dá a vida e ele pode tomar ela de volta, porque ele tem essa autoridade, ele dá espontaneamente, recebeu esse mandato de Deus. Então ele, que é retratado como Deus no Evangelho de João, diz: eu tenho autoridade para dar a minha vida e para tirá-la. Então ele é retratado na Bíblia como tendo toda a autoridade. No capítulo 17 ainda do Evangelho de João, agora dos versos 1 ao 3, veja só o que diz. Capítulo 17, do 1 ao 3. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então o próprio Senhor Jesus diz que foi conferida a ele a autoridade sobre toda a carne. Então Jesus tem toda a autoridade. Por isso, quando ele fala, ali naquele texto que nós lemos do Evangelho segundo Marcos, a autoridade era algo inerente, estava nas palavras de Jesus, emanava das suas palavras e atitude essa autoridade. Então, quando se ouvia Jesus, era perceptível a credibilidade e a autoridade, e isso era demonstrado nos seus atos. No verso 22 do capítulo que nós lemos de Marcos, diz: maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Ora, os escribas, então, ensinavam também, mas não tinham autoridade nenhuma. O próprio Senhor Jesus disse a respeito dos religiosos: olha, vocês ouçam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, porque o que eles dizem nem eles mesmos fazem. Então eles não tinham credibilidade alguma, ensinavam, mas não tinham autoridade. No mundo, irmãos, não cabe aquela máxima, né, do que faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. No mundo cristão, isso não cola, porque Tiago diz que a fé dele seria mostrada pelas obras. Então, se nós não tivermos obras, que fé é essa? Então, não dá para ficar só no discurso. Então, a autoridade emanava das suas palavras, das suas atitudes, e isso, então, lhe dava autoridade sobre espíritos imundos. O versículo 27 que nós lemos diz: todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Quem é esse homem? Que autoridade é essa? De onde vem? Jesus foi indagado sobre essa autoridade. Com autoridade de quem que você fala e faz essas coisas? Jesus, quando foi curar o endemoniado gadareno,
os espíritos, os demônios perguntaram, pediram, né, permite-nos que nós passemos aquela manada de porcos. Jesus disse, vai. Um homem que chega com autoridade sobre espíritos imundos, com o poder de ressuscitar pessoas, curar mortos, acalmar tempestades, que autoridade é essa? Será uma nova doutrina, porque ele tem autoridade até sobre os espíritos imundos. Claro, ele mesmo disse, toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Toda autoridade é do Senhor Jesus. E se ele tem autoridade no céu, ele tem autoridade para perdoar pecados também. Marcos, capítulo 2, do verso 6 ao 12. Veja só o que diz, Marcos 2, do 6 ao 12. Diz assim, mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração, por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo, por seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Jesus, então, ele tem autoridade. A palavra de Deus tem autoridade. Jesus tem toda a autoridade. Autoridade sobre espíritos imundos, autoridade e poder que ele mostrava através das suas palavras e atitudes, autoridade para perdoar pecados. Isso é a doutrina da palavra de Deus. Ela tem como o seu atributo a autoridade. E ela também, irmãos, tem autoridade sobre você. Sabia disso? Ela tem também autoridade sobre nós. A palavra de Deus, veja lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Versículos 16 e 17, diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então ela tem autoridade sobre a sua vida também, porque ela é útil para te ensinar, para te repreender, para te corrigir, para te educar na justiça. A palavra de Deus, a doutrina da palavra de Deus, diz que ela tem autoridade sobre nós, homens de Deus, mulheres de Deus, para que sejamos perfeitos, perfeitamente habilitados. Então, isso é que diz a palavra de Deus, autoridade sobre nós. E num desses vídeos aí que eu vi, algo que me deixou assim, triste, né? Mas também, não vou dizer indignado, mas é você ouvir que a Bíblia existe hoje por causa dos bispos da Igreja Católica. Isso eu ouvi alguém dizer, se a Bíblia existe hoje, se você, crente, hoje tem a Bíblia, dê graças aos bispos da Igreja Católica. Eu olhei aquilo e falei assim, engraçado, pensei que fosse por Deus. Não foi por Deus, não? Foi pelos bispos da Igreja Católica. Então, irmãos, eu fico assim, olhando sobre essas coisas, umas discussões, que aí é um querendo atacar o outro. Irmãos, pelo amor de Deus, vamos olhar para a doutrina da palavra de Deus e parar de querer um atirar flecha no outro. Se nós olhássemos para isso, nós cresceríamos mais. Nós não perderíamos
tempo com essas bobagens. Então, toda essa autoridade não pode ser ratificada por nenhuma outra coisa. A Bíblia é confirmada por ela própria. Então, se eu preciso de algo para ratificar, para confirmar ela, é porque essa outra coisa tem mais autoridade do que ela. Então, a Bíblia, ela é, vamos dizer assim, autorratificada. Ela mesma confirma aquilo que ela diz a respeito das coisas. Então, ela se autocorrobora. É uma característica da Bíblia. A autoridade dela faz com que ela mesma se corrobore, se ratifique, se confirme. E eu não preciso de mais nada para querer confirmar a palavra de Deus. Então, irmãos, a autoridade da palavra de Deus é um atributo da doutrina da palavra de Deus. Esse segundo atributo que nós vamos falar agora é a clareza. As Escrituras são claras, e é muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo que a Bíblia é difícil de entender. Você já ouviu isso? Não, a Bíblia é difícil de entender, tem umas passagens que eu não consigo entender, é muito difícil. Veja o que Pedro diz na segunda carta que ele escreve à igreja, no capítulo 3, lá no final da sua Bíblia, segunda carta de Pedro, capítulo 3, os versos 14 ao 18. Olha só o que Pedro diz. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais Escrituras para a própria destruição deles. Pedro escreve à igreja, dizendo a eles que eles se empenhem em ser achados em paz, que eles tenham por salvação a paciência do Senhor, e ele coloca as cartas de Paulo como no mesmo nível das Escrituras. Paulo escreveu textos do Novo Testamento, mas Pedro diz aqui que eles são equivalentes às do Antigo Testamento também, as Escrituras, e ele diz que elas são difíceis de entender. Para quem que elas são difíceis de entender? Ele mesmo diz, os ignorantes e instáveis é que deturpam. Eles mesmo também deturpam as demais Escrituras. Então, Pedro coloca as cartas de Paulo e as Escrituras no mesmo nível, a mesma importância. E os ignorantes e instáveis deturpam para quê? Para a sua própria destruição. E, irmãos, esses ignorantes e deturpadores, infelizmente, têm levado muitos com eles, porque têm colocado na cabeça das pessoas que há uma dificuldade tremenda em se entender. A dificuldade, irmãos, eu ouso dizer que é a nossa, porque o Evangelho é muito simples. Se você for pensar no plano de Deus, nas coisas de Deus, é muito simples. A gente aqui, né, quer dificultar. Ora, Deus criou o homem, deu a ele a livre escolha, o livre-arbítrio. O homem resolveu cair. Caindo, entrou o pecado no mundo. Se entrou o pecado no mundo, ele se separou de Deus. Deus, então, já colocou em marcha o plano para trazer de volta essa comunhão com o homem. E escolhe um homem e diz para ele, de ti eu vou fazer a minha nação, o meu povo. E desse povo eu vou tirar o Messias, vai nascer o Messias da linhagem de Davi, nascido de uma virgem, e esse homem, ele será ungido, o Messias, o Salvador, e ele morrerá pelos pecados de todo homem, para que ele possa se reaproximar de mim. Isso é o Evangelho. Mas a gente quer dificultar, aí vem os homens com as questões teológicas, vem aquelas coisas, né,
sem pé nem cabeça, aqueles debates e tal. Não, Pedro morreu, Pedro foi papa, não foi, foi a pedra e não... Olha, umas discussões de algo que é muito simples e cristalino. A palavra de Deus é clara, a Bíblia é clara, a doutrina da palavra de Deus, o seu atributo é que ela é clara. E Jesus deixou claro nas diversas vezes que ensinou, porque as pessoas também não entendiam as Escrituras, o motivo do erro. Veja o que ele diz lá em Mateus, no capítulo 22, Mateus 22, do versículo 29 ao 33. Mateus 22, do 29 ao 33, o próprio Senhor Jesus diz: respondeu-lhe Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, porque Jesus expunha as Escrituras e ainda dizia: vocês estão errando, porque na Escritura diz assim, assim, assado. Vocês não leram em tal lugar assim, assim, assado? Quando recriminaram os seus discípulos recolhendo as espigas, ele diz: olha, vocês não leram como Davi entrou no tabernáculo e comeu os pães da proposição, que só eram devidos aos sacerdotes? Vocês não leram? Vocês não sabem? Vocês não viram? Vocês erram porque vos falta o conhecimento. Conhecimento simples, uma clareza. Mateus capítulo 21, um pouquinho antes, o verso 42. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Então veja que Jesus diz: vocês nunca leram nas Escrituras? Vocês nunca viram isso? Mas está lá. Vocês não entendem? Por quê? Porque vocês não querem, vocês querem dar ouvidos a outra, vocês querem entender como vocês desejam, porque há clareza nas Escrituras. Deus não é Deus de confusão, irmãos. Então a palavra de Deus, ela é clara. A verdade, então, é que as Escrituras são simples, nós é que a complicamos. Salmo 119, um salmo que fala muito a respeito da palavra de Deus. Lá no versículo 130, Salmo 119, no verso 130, diz: a revelação das tuas palavras faz o quê? Confunde, esclarece e dá entendimento aos simples. A palavra de Deus não é para complicar nada, a palavra de Deus é simples. Só que o homem, ao longo do tempo, vem tentando usá-la, deturpá-la, como disse Pedro, e trazendo mal para eles mesmos. Então nós precisamos entender que as Escrituras são simples. Nós é que complicamos. O homem tem mania de querer complicar tudo, de querer dar um ar de sabedoria para as coisas, né? Dizendo que você não pode entender. Então, para que a simplicidade não seja vista, o inimigo tenta nos roubar a palavra. Você já ouviu isso? No texto que a gente leu, volta lá em Marcos, capítulo 1. Olha só o que acontece, irmão. Marcos, lá o texto que a gente leu, capítulo 1, do verso 22 ao 26. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ok, Jesus está ensinando, todo mundo maravilhado. Quem vem? Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Isso é que é clareza, né? Cala a boca, sai dele. Clareza, simplicidade, poder, autoridade. Mas quando a palavra é pregada,
Quando Jesus vai ensinar na sinagoga, quem é que chega lá para atrapalhar? O capiroto, o coisa ruim. Ele quer já, Jesus, o que você veio fazer aqui? Veio me perturbar? O que eu tenho contigo? É isso que o inimigo faz. Ele quer fazer com que a coisa seja difícil, com que você não entenda, com que você não ouça, com que você não receba. Esse é o objetivo do inimigo. Tentar roubar a semente, tirar a simplicidade, fazer com que ela não seja vista. E ele tenta fazer isso ali. E Jesus diz, cala-te e sai dele. E o homem, o espírito imundo, começa a se agitar violentamente, bradando em alta voz, mas sai. Deixa ele em paz e Jesus continua ensinando. E aí vem a pergunta, de onde vem tanta sabedoria, tanta simplicidade, tanta autoridade, clareza? A palavra de Deus é clara, Jesus é claro, não é necessário muitas palavras como nós vemos hoje na televisão, né? Sai demônio, sai, e o demônio, não saio, não vou sair, eu vou acabar com a família dela, eu vou fazer não sei o quê. Não. Jesus falou assim, cala a boca e sai dele, acabou o papo. Clareza, simplicidade. E aí eu te pergunto, irmãos, algo que eu tenho lá, nós temos no trabalho, do lado do bebedouro, escrito assim, se a água for turva, você vai bebê-la? Aí eu te pergunto, se você for beber água num bebedouro, você pega lá e olha, a água está escura, você vai beber? Eles fazem isso lá porque dizem que no mercado financeiro também é assim, se não houver clareza, se não houver transparência, não há investidores, etc. e tal. Mas eu achei interessante, se a água for turva, você bebe? A maioria de nós não. Certo ou errado? Depende. Irmão, se você tiver com uma sede violenta, tu vai beber nem que ela seja petróleo. Você já viu no Nordeste a qualidade da água que as pessoas que não têm água usam para cozinhar, para lavar roupa, para beber? Necessidade, sede. Se o pão tiver com bolor, você vai comer? Não. Mas se você tiver fome, tu vai lamber os beiços. E tem muita gente com muita fome e não está olhando se está estragado ou não. Como aquela passagem na Bíblia, né, que disseram ao profeta, tem morte na panela. Tem muita gente com muita fome, com muita sede, mas as pessoas não estão olhando para a água turva e para a comida com o bolor, né, o mofo, e estão mandando para dentro mesmo assim. Terceiro atributo da doutrina da palavra de Deus, ela é necessária. Nós não vivemos sem ela, ela é necessária para viver. Veja o que Paulo diz aos Romanos, no primeiro capítulo, Romanos capítulo 1, do versículo 16 e 17, Romanos 1, 16 e 17, diz assim, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Essa palavra de o justo viverá por fé, essa frase é dita 4 vezes na Bíblia, ou seja, é muito importante. E aqui quando ele diz que o justo viverá por fé, e como nós ouvimos no início, a fé vem pela pregação da palavra de Deus. Então, se eu não tenho palavra, eu não vivo por fé, a minha fé vai minguando. Sem fé eu não agrado a Deus. Então, eu preciso da palavra de Deus para viver. Se o cristão vive de fé em fé, ele precisa da palavra de Deus, ela é necessária. Esse é um atributo da palavra de Deus. Sem ela, nós não vivemos. Paulo também diz, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, diz assim, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor,
visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Se nós andarmos, vivermos pelo que vemos, nós morremos. Nós, os justos, não andamos pelo que vemos, mas andamos pela fé. E para a fé, preciso da palavra. Então, a palavra para o cristão, ela é necessária para viver. Ela também diz que nem só de pão físico o homem viverá. Então, ela é necessária, assim como o pão é para o nosso corpo físico. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Esse trecho de Deuteronômio é repetido lá no Novo Testamento. Diz assim: ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Quem disse essa frase? Jesus. Quando foi tentado pelo diabo no deserto, ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, ela é ou não é necessária para viver? Ela é necessária. O Salmo 119, no verso 28, não tem como falar da doutrina da palavra de Deus, irmão, sem ler a palavra de Deus. Salmo 119, verso 28, por isso que ela se autocorrobora. 119, verso 28 diz: a minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. Sem a palavra de Deus eu não sou fortalecido. É o que diz o Salmo 119. Então nós precisamos dela, não precisamos somente de barriga cheia, como Jesus disse, não é? Vocês vêm atrás de mim porque vocês estão fartos, mas não pelas palavras que eu tenho dito. Vocês têm vindo a mim por causa da comida, mas nós precisamos da palavra de Deus para viver. É ela que nos fortalece, é por ela que nós vivemos, irmãos. Ela também é necessária para algo muito importante, para aquilo que o Senhor Jesus veio, Lucas 19:10, para salvar, buscar e salvar o perdido. Veja o que diz Paulo aos Romanos, no capítulo 10, de novo. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, do verso 13 ao 17. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. A palavra de Deus, ela precisa ser pregada para que haja salvação. Para que o homem possa invocar o nome do Senhor e ser salvo, é necessário que ele ouça e creia. Mas para isso é necessário que pessoas preguem, para que outros ouçam e aí se convertam. Então a palavra de Deus é necessária para viver, ela é necessária como um alimento para que eu me mantenha, ela é necessária para a salvação, ela é necessária para sabermos a vontade de Deus. Como eu disse aí no culto da família, né? Se você quer saber a vontade de Deus para algo na sua vida, procura que você vai encontrar a resposta, você vai encontrar o que Deus diz a respeito daquilo, do seu dilema. Então, irmãos, a respeito disso é que nós tomamos as nossas decisões, pautada nesses conceitos, nessas palavras, nessa doutrina, que por ela nós vivemos, porque ela é necessária, é que nós tanto damos valor à palavra de Deus. Então, a doutrina da palavra de Deus diz que ela é necessária. E, por último, ela é suficiente. Tudo que o homem precisa saber para a sua vida está na palavra de Deus, como eu disse.
Tudo. Não há nada. Se há necessidade de nós buscarmos em outros livros algo a respeito da criação, da vontade de Deus, como eu disse, nós estamos buscando fora dela aquilo para confirmar a palavra de Deus. E ela tem tudo para nós e tem tudo para se autoconfirmar, porque ela é também suficiente. E apesar da modernidade, irmãos, princípios são eternos. Você pode dizer, pastor, mas eu não tenho, não é? Como a gente deu o exemplo da irmã do Davi, pregar sobre tecnologia usando a Bíblia, pastor. Por que não? Quando a gente fala de tecnologia, não há também princípios por trás? Mas esses princípios, como é que estão na Bíblia? Porque princípios de Deus não caducam. Então, os homens, apesar de toda a tecnologia e de todo o avanço, não é? Os princípios de Deus são eternos, são válidos para hoje também. Então, qualquer assunto que você queira saber, que você queira tratar, que você precise para a sua vida, embora hoje seja diferente do que naquela época, os princípios de Deus são eternos. E por princípios de Deus nós nos guiamos. Veja o que diz o Salmo 128. A gente já está terminando. Salmo 128, um salmo que eu gosto muito, que fala a respeito da vida do homem que teme a Deus. Salmo 128 diz assim: bem-aventurado, feliz, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Então, os princípios de Deus são eternos. Bem-aventurado, feliz o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pode ser século 20, 21, 22, 23, 30, se Jesus não voltar. Os princípios de Deus são eternos. E o homem que anda nesses caminhos, em qualquer século, é feliz. A sua família é assim como está retratado aqui. Não importa, é atemporal. A palavra de Deus, ela é eterna. Ela não vai mudar. Então, nós precisamos entender que ela é suficiente. E ela é, portanto, mais valiosa do que tudo. Provérbios, capítulo 8, nós estávamos aí em Salmos, aí um pouquinho adiante, Provérbios 8, do versículo 6 ao 11. Veja só o que diz a palavra de Deus. Ouvi, pois, falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Todas são retas para quem as entende e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai o meu ensino e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. A excelência da sabedoria de Deus, a sabedoria no início do capítulo 8, com S maiúsculo. Então, irmãos, ela é suficiente, por isso a ela nada se acrescenta e nada se retira, porque a doutrina da palavra de Deus diz isso a respeito de nós. A autoridade, ela é também clara, simples, cristalina, ela é necessária para todo cristão e ela é suficiente. Isso é o que diz a respeito da doutrina da palavra de Deus, que Jesus procura ensinar ali na sinagoga. E ele diz de uma maneira tão tremenda, com tanta autoridade, que as pessoas se admiravam. Nós precisamos, irmãos,
a olhar e dar mais valor à doutrina da palavra de Deus, às doutrinas bíblicas, aos ensinamentos de Deus. A gente não pode perder, não pode deixar que isso se perca. Temos que tomar muito cuidado com todas essas discussões, com todas essas doutrinas de homens que se levantam, todos esses modismos. Tudo isso é astúcia do inimigo para dividir, para nos separar, para conturbar, como ele fez ali. Jesus ensinando e entra, não demora muito, vai entrar, porque ele não quer que você aprenda a doutrina da palavra de Deus. E a vontade de Jesus é calar o inimigo e que ele se retire para que você ouça, aprenda e cresça. Amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Eu creio que se nós entendermos esses 4 pontos, evitaremos muitos sofrimentos e problemas e também ficaremos maravilhados com a doutrina da palavra de Deus. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, pelo privilégio de ouvirmos a Tua voz. Senhor, muitas vezes olhamos para a Tua palavra, Deus, e algo parece que nos cega, que não conseguimos entender, não conseguimos ler e perceber aquilo que o Senhor deseja explicar, que é simples, meu Deus. É claro, cristalino, com autoridade suficiente, necessário para a nossa vida. Mas, Pai, muitas vezes nós até permitimos que o inimigo entre e nos tire essa concentração, que nós deixemos essa semente tão preciosa se perder, que ela não caia no nosso coração e não frutifique. Meu Deus, nós precisamos dar ouvidos e dar valor à doutrina da palavra de Deus. Oh, meu Deus, que possamos entender que ela é extremamente valiosa, que ela é tudo o que precisamos para a nossa vida, porque nós vivemos por ela, queremos viver por fé e não por vista, num mundo, meu Deus, em que não há credibilidade nem autoridade, num mundo, Deus, em que não encontramos nos homens confiança nenhuma, só decepção. Somente em Ti, meu Deus, podemos confiar. Somente o Senhor tem autoridade e credibilidade, meu Deus. Por isso a Tua palavra é tão importante para nós. Nos faz dar ouvidos a elas. É o que Te pedimos, Pai, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar, irmãos. Senhor, eu tenho fome, por isso venho a Ti. Jesus, eu tenho sede, dá-me mais do Teu amor, pois Tu és o pão da vida, enviado por Deus para a vida dar a mim. Jesus, eu tenho sede, das Suas águas vou beber. Jesus, eu tenho fome, da Sua mesa vou comer, pois Tu és a vida eterna, o pão que desceu do céu. Eu quero mais de Ti, da Tua presença, da Tua vontade, da Tua palavra, da Tua verdade, dos Teus pensamentos, do Teu coração. Eu tenho fome de Deus, da Tua presença, da Tua vontade, da Tua palavra, da Tua verdade, dos Teus pensamentos, do Teu coração. Eu tenho fome de Deus, eu tenho fome de Deus.
nosso culto, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém, irmãos?